Todo empreendedor, toda empreendedora sonha com o momento de sair de uma produção artesanal para uma produção industrial. Aquele momento que a gente sai da produção dentro de casa e produz em escala, atinge grandes clientes, vai para o varejo, aumenta o faturamento, mas aumenta também os riscos. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo prático do que você deve observar quando você der esse passo importante de sair do artesanal para o industrial, logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Sebrae Talks, o canal do Sebrae aqui no YouTube, com dicas valiosas para você que é empreendedor e empreendedora. Eu sou Alessio Mascarenhas, consultor do Sebrae, mestre em gestão de empresas, empreendedor como você, conheço suas dores e por isso estou aqui para te ajudar. Para mais conteúdos comigo, acesse minhas redes por @Alessio Mascarenhas. Antes da gente partir para o conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e dá um like nesse vídeo. Esse vídeo é para você, empreendedor ou empreendedora, que quer sair da produção artesanal e quer ir para a produção industrial. Num outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, eu falei sobre vários custos variáveis que estão associados à venda de produtos nas grandes redes de varejo e que muitas vezes não conhecemos. Taxa de descarregamento, acordo comercial, taxa de ativação, cadastramento de SKU e tantos outros. Então vamos ver o impacto de todas essas estruturas de custo, esses detalhes do varejo na hora que você vai colocar o seu produto no mercado. Vamos relembrar alguns conceitos importantes da gestão financeira do seu negócio que vão ser fortemente impactados com essa mudança do artesanal para o industrial. Vamos tomar o exemplo aqui dessa produção de brownies caseira que num determinado mês vendeu 1.000 unidades a R$6. Vamos lá. Na primeira linha nós temos aqui o faturamento, ou seja, qual foi o volume de vendas nesse período. Depois, nós temos os custos e despesas variáveis, que são aqueles gastos que crescem à proporção que cresce a produção e vendas de um determinado produto. Ela chegou a esses valores criando a ficha técnica do brownie. Então ela sabe que em cada unidade ela gasta R$1,90 de matéria-prima e 70 centavos de embalagem. Total de gastos e despesas variáveis, 2.600 nesse período. E aí nós chegamos à margem de contribuição, que é o faturamento, R$6.000, menos os gastos e despesas variáveis, 2.600, igual a 3.400. A margem de contribuição é uma informação importantíssima, porque ela diz quanto fica, depois que eu tiro os gastos variáveis, para contribuir com o pagamento das despesas fixas e a geração de lucro. E ele vai ser importante também para eu calcular qual é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, a primeira meta que toda empresa deve ter, aquele ponto de vendas em que eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. A partir da margem de contribuição, aí sim nós vamos deduzir os gastos fixos. Veja que no exemplo, ela só tem dois, a contribuição do MEI e uma funcionária. Então ela tem um resultado de R$1.128, margem de contribuição menos gastos fixos, o resultado dela é R$1.128. Aí nessa planilha você já vê os primeiros problemas. Ela vende no cartão de crédito. Aqui não estão os custos com a operadora de cartão de crédito. Ela precisa ter sua própria remuneração. Aqui não estão os gastos dela com honorários, com seu Prolabore. Então ela tem uma falsa impressão de que está tendo R$1.128 de lucro. Nesse mesmo exemplo, logo embaixo nós temos aí margem de contribuição de 57%, ou seja, o valor da margem de contribuição dividida pelo faturamento, e com esse número eu consigo chegar ao ponto de equilíbrio. Eu vou dividir aqui os meus gastos e despesas fixas por 57% e vou chegar ao faturamento de R$4.004. Ou seja, se ela vender R$4.004 em tese, ela tem ali o ponto de equilíbrio, não tem nem lucro e nem prejuízo. A grande ilusão do empreendedor, da empreendedora, é que nós somos sonhadores, né? A gente acha que vai levar essa mesma circunstância quando a gente quiser vender no grande varejo. Isso não é verdade. Aqui nós temos um caso em que a margem é muito alta, porque a mesma pessoa que produz é aquela que vende para o consumidor final. Então é claro que ela pode praticar um markup melhor. Mas quando a gente vai vender para uma padaria, para uma delicatessen, para uma rede de mercados, com certeza não vai ser com esse preço. Então nós temos a primeira coisa, redução do preço de venda. Claro, também há uma redução do esforço de venda, há uma redução de logística, porque você está vendendo um volume maior para um único cliente.
mas nós temos aí uma redução da margem, isso com certeza. Um segundo ponto é que nós vamos ter um aumento da estrutura de custos, porque agora você não vai conseguir mais produzir na cozinha de casa. Você precisa ter uma infraestrutura adequada, com a vigilância sanitária em dia, com os equipamentos melhores. Isso demanda um investimento e demanda também gastos com aluguel, com novos funcionários, etc. Então essa nova escala que você pretende produzir vai trazer consigo novos investimentos, novos custos fixos e variáveis e, claro, novos riscos. Então, o caminho para a gente mitigar esses riscos é conhecer as minúcias dessa nova operação que você vai ter, que é o que vamos fazer aqui agora. Toda essa estrutura financeira que acabamos de ver na tabela, ela vai ser impactada de alguma forma nessa mudança do artesanal para o industrial, a começar pelo preço. É claro que quando você for vender para um grande player de varejo, o valor que você vai cobrar vai ser muito menos do que você vendia para o consumidor final. E o player de varejo, ele está disposto a pagar até um certo ponto e você tem que adequar toda a sua estrutura de custos para poder atendê-lo. Nessa adequação da estrutura de custos, você vai ter pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, você poderá ter novos gastos variáveis nessa negociação com o player de varejo. Por exemplo, um acordo comercial, um acordo de distribuição, uma taxa de descarregamento do produto. Isso vai, de uma certa forma, aumentar o custo variável do seu produto. Mas você também tem coisas positivas nesse aumento da escala para vender para um mercado mais abrangente. Com uma escala maior de produção, você pode negociar com os seus fornecedores, conseguir preços melhores na negociação. Você pode reduzir gastos como, por exemplo, o tempo que você vai precisar aquecer uma máquina para começar a produção vai ser menor, porque você vai fazer várias bateladas seguidas. Não há um resfriamento da máquina. Mas você também vai ter impactos positivos nos seus gastos variáveis, porque com o aumento da escala de produção, você tem a redução dos custos unitários. Outra vantagem é que produzindo e vendendo mais, você aumenta o poder de barganha junto aos seus fornecedores. Imagina que você comprava apenas 1.000 unidades de embalagens e agora você passa a comprar 5.000. Claro que o custo disso vai reduzir e vai impactar no preço final do produto. Outra grande vantagem é que você vai tornar um cliente mais interessante para os fornecedores. Então você pode fazer o que a gente chama de desenvolvimento da cadeia de suprimento. Eu posso buscar novos fornecedores ou posso até passar a produzir itens que antes eu tinha que comprar. Então isso tudo impacta positivamente na redução do seu gasto variável de produção. Ainda lembrando da tabela, veja que agora você tem um impacto no seu preço, logo vai afetar o seu faturamento, a partir do número de itens comercializados. Você vai ter impactos no seu gasto variável, que você vai precisar calcular para ver essa nova ficha técnica do produto, e você tem uma tendência a ter uma redução da sua margem de contribuição. Ou seja, sobra menos recursos para você fazer frente aos gastos fixos, que agora tem uma tendência de serem bem maiores. Você saiu da sua casa cozinhando ali na própria cozinha e agora você precisa de uma instalação adequada, com a vigilância sanitária tudo ok, com novos equipamentos, com mais funcionários. O gasto fixo é uma grande preocupação de todo empreendedor que vai dar o próximo passo. Por quê? Porque você está assumindo uma estrutura de gastos que, faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. Alterando os parâmetros de preço, gastos variáveis, margem de contribuição, gastos fixos, a gente tem que se preocupar, claro, com o resultado final, com lucro ou prejuízo. Entender que a escala, ela precisa necessariamente trazer um impacto positivo para o resultado do seu negócio. O lucro tem que ser minimamente proporcional ao risco que você está assumindo a aumentar a sua operação. Para a gente entender isso melhor, a partir dessa nova realidade, dessa empreendedora que produz brownies e que agora está indo para a parte industrial, uma pequena indústria ainda, eu simulei aqui 3 cenários onde a gente vai poder entender como é que ficou essa nova estrutura de gastos e quanto ela precisa vender para o negócio ser economicamente viável. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui agora são dados reais dessa empreendedora numa pequena agroindústria perto da sua casa e com o preço praticado por cada lote negociado. Vem comigo. Observe comigo que para um lote de 2.000 unidades do brownie, o varejista está disposto a pagar R$ 4,50. A partir daí nós temos toda a estrutura de gastos. Nos gastos variáveis, observe que ele reduziu 20%. Um aumento da escala de produção já levou uma economia na matéria-prima e também nas embalagens. Quando a gente olha para os gastos fixos, veja que ele houve um aumento importante, porque agora
tem aluguel, água, luz, energia e o próprio prolabore da empreendedora que não tinha sido levado em consideração no primeiro momento. Observe que há um preço de R$ 4,50 e com essa nova estrutura de gastos, a margem de contribuição agora é de apenas 42%. E para que a operação seja lucrativa, ela precisa vender R$ 18.430. Esse é o ponto de equilíbrio da empreendedora. Ou seja, vendendo apenas 2.000 unidades, ela teria prejuízo. No exemplo aí, mais de R$ 3.900. Observe que para um lote de 5.000 unidades, o varejista só está disposto a pagar R$ 4,00 por brownie. E aí você tem alterações na estrutura de gastos fixos. Precisa de mais um funcionário. E mesmo assim, vendendo 5.000 unidades, 5 vezes mais do que ela vendia quando era apenas um comércio informal, ela ainda não alcança seu ponto de equilíbrio. Ela precisaria vender mais de R$ 25.000 para chegar ao seu ponto de equilíbrio, ou seja, não tem nem lucro e nem prejuízo. Com essa operação de 5.000 unidades, ela ainda assim teria prejuízo. Mas observe que no mês seguinte, quando a negociação foi de 10.000 unidades e a um preço ainda menor, R$ 3,80, ela já consegue ter uma operação lucrativa, porque agora a sua escala de produção diluiu os seus gastos fixos e ela consegue, a partir de R$ 29.000, ter o seu ponto de equilíbrio. Como a expectativa de vendas é de R$ 38.000, portanto, bem acima do ponto de equilíbrio, ela já vai ter lucro de R$ 2.740. Por que eu estou trazendo esses números aqui para vocês? Porque quando a gente está com o sonho de crescer, nem sempre vemos a realidade do novo desafio. A gente está tão otimista que acaba não fazendo conta do aumento do nosso gasto fixo, do quanto vamos precisar vender para poder pagar essas contas e principalmente que a nossa estrutura muda. Nosso modelo de negócio tem que mudar. Agora você precisa ter, por exemplo, um vendedor externo, vai pagar comissão, você precisa de uma planta certificada, vai aumentar o seu custo fixo. Precisa de crédito para comprar equipamento e aí já vem os gastos com juros, né? E ter que reembolsar, pagar ao banco financiador desse crédito. Então o objetivo desse vídeo é alertá-la para essa nova estrutura de gastos que a mudança de um modelo para o outro tem. Não quer dizer que isso é uma coisa ruim, pelo contrário, mas a escala industrial exige que a gente tenha mais planejamento. Nós vamos ter novos gastos variáveis que nem sempre compensam o ganho de escala que nós temos. Nós vamos ter uma nova estrutura de gastos fixos e esses são implacáveis, a gente tem que pagar independente da produção e vendas. E você pode observar na tabela também que há uma redução da nossa margem de contribuição à proporção que a gente cresce a escala. Às vezes, para você vender mais, você tem que reduzir mais o preço, achatar a margem e isso vai te exigir um esforço maior de venda. Tudo isso precisa estar no nosso radar quando nós vamos ampliar a nossa produção. Pensar em retroagir de jeito nenhum. O objetivo não é esse, é ter consciência dessa nova realidade que a gente vai enfrentar. Uma outra coisa fundamental. Antes, nós fazíamos preço baseado nos nossos custos. Custou 10, vou vender por 13. Hoje, o mercado está disposto a pagar um determinado valor. Nós temos que desconstruir o nosso produto de forma que ele fique adequado para ser vendido por esse preço, com margens positivas, com margens que valham a pena a operação. Outros atributos também são importantes. A sua marca no mercado, o poder que ela tem, a força do seu branding, a reputação da sua empresa no mercado, a abertura de canais digitais e físicos para que você venda os seus produtos. Tudo isso vai favorecer você na hora de pensar nesse crescimento que todo mundo quer, sair do artesanal e ir para o industrial. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Se gostou, já deixa o seu like. Olha os links que estão na descrição, que tem muito conteúdo de qualidade ali. Qualquer dúvida, bota nos comentários, faço questão de responder todos. E para mais informações é só me seguir nas redes sociais, @Alessio Mascarenhas, e a gente vai trocar muita ideia. Então vem comigo, tamo junto!